Pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aí nas nossas aulas, de arte, dando continuidade aos movimentos artísticos principais, que aconteceram ao longo dos anos. A gente começou lá na pré-história, e agora a gente já está numa era aqui bem próxima, da gente, lá pelo século XVIII. Essa aula de hoje ela vai ser uma continuidade da aula que a gente fez na semana passada, que trata aí do realismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da própria indústria, na produção da arte. E eu espero que vocês gostem e que ajude bastante aí no conteúdo no vestibular. Na semana passada, a gente viu principalmente algumas questões aí de produção artística mais voltadas aí para esse realismo, em que os autores eles buscaram incorporar uma maior diversidade, nos seus temas, trazendo eles para questões mais reais, para questões mais voltadas aí para o cotidiano e não mais pensando aí em uma idealização e em fatores que são alheios, à realidade. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da indústria, porque a gente está falando aí dos anos 1800, 1700 e alguma coisa, ali no século XVIII, ali no século XVIII, XIX. Então, é o seguinte, é um momento, se a gente for levar isso lá para a história, em que a Revolução Industrial, ela aconteceu, está ocorrendo ainda, existe uma tendência de modificação das formas aí de trabalho, da escala em que as coisas são produzidas, porque com a indústria a produção ela passa a ser em maior escala, existe a possibilidade da gente trabalhar aí com escalas muito mais amplas, ok? E na arte, isso resultou em alguns movimentos como o movimento Arts and Crafts, ok? O movimento Arts and Crafts, se a gente faz aí uma tradução, é o movimento de artes e ofícios. Bom, aqui a gente tem uma bela imagem de uma das produções artísticas e que a gente vai ver algumas características principais desse movimento. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que o Arts and Crafts surgiu aí na Inglaterra, ali no século XIX, aproximadamente, e alguns dos principais nomes desse movimento são o William Morris, tá? Que ele era um dos líderes aí nas artes decorativas, e o John Ruskin, que era um crítico de arte. Beleza? Então, nós temos esses dois nomes principais. A ideia, que surgiu com o Arts and Crafts é o seguinte, com a indústria, aconteceu aí o que eles chamam de uma deterioração do artesanato e do gosto. Por quê? Porque com essa possibilidade de um amplo acesso e uma produção industrial menos artesanal, não era uma produção mais única e individual por meio aí dos artesãos, a produção artística ela ganha uma nova fase. E a principal crítica aí do Morris, do Ruskin e de todos os membros do Arts and Crafts é que deveria existir
uma revalorização do trabalho manual, né? Ou seja, o trabalho aí do artesão. Então, como eles fizeram isso? Eles ampliaram, né, incentivaram, por exemplo, as artes gráficas manuais, como a gente pode ver nessa figura aqui do lado esquerdo, né, com algumas publicações, e a questão da estamparia. A estamparia a gente viu lá desde a primeira imagem que eu mostrei, né, lá do Arts and Crafts. Aqui a gente vê em cortinas, né, tapetes. Então, foi uma característica levada aí para tecidos, para papel de parede. Então, servia, por exemplo, para decoração, né, para produção de mobiliário. Tudo isso, né, dava um sentido, né, das artes gráficas dentro do interior da casa das pessoas, por exemplo. Então, o Arts and Crafts foi um movimento que ele foi bem importante, né, bem desenvolvido, por exemplo, no campo da arquitetura, né, da decoração, porque eles buscavam o trabalho de artesãos, né, e eles queriam produzir algo que fosse muito mais autoral, que a gente fala. Né? Um trabalho autoral é aquele que não é produzido em larga escala. Nesse sentido, né, aconteceram algumas criações aí com as guildas. Tá? As guildas, elas são corporações ou associações de arquitetos, decoradores, né, artistas em geral, que atendiam uma clientela determinada, né, e um pouco maior por causa dessa revalorização que o próprio Arts and Crafts proporcionou. Então, eles conseguiam, né, ao se associar, promover mais movimento e aumentar sua clientela. E logo, né, conseguiam também reverberar, né, de forma mais ampla o seu trabalho, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que, principalmente, eles utilizavam aí temas mais de natureza, né? Folhas, flores, as próprias cores muitas vezes estavam associadas aí com elementos naturais. Então, era uma característica que ela foi levada tanto, né, para os tecidos quanto para os papéis de parede, por exemplo. E, além disso, vocês podem ver que não tem motivos de indivíduos, né? Eles não retratam pessoas, era um retrato bastante voltado realmente para a natureza e para os seus elementos. Bom, aqui mais um exemplo, né? Utilizando azulejos. No caso de produção de estamparia, né, para jornais, né, uma produção gráfica, aí poderia até ser utilizado as pessoas, né, alguns elementos aí humanos, mas na produção aí maior, né, em maior escala, que foi essa de tecidos e de papéis de parede, azulejos, os principais elementos eram realmente os de natureza, ok? Então, aqui nos próprios livros, né, na produção gráfica, eles desenvolveram vários tipos aí de fontes, né, fontes mesmo aquelas que a gente utiliza aí para escrever, né, hoje em dia no computador, por exemplo, eles desenvolveram nesse período, né, fontes mais rebuscadas, que a gente chama, ou seja, com mais detalhes e que vão além, né, de uma letra comum. E aqui também esse livro cheio de enfeites, né, criando aqui uma moldura
para a parte relacionada aí para a história, em que existem aí elementos naturais, tipo ramos, né, alguns galhos, folhas. Vejam como é interessante. E aqui mais uma vez, né, só para ressaltar. Então, eles criaram várias fontes, por exemplo, né, tipos de letras que são usadas até hoje, tá? E mais um exemplo aqui de livro que tinha essas molduras gráficas. Além disso, foi um período aí em que o consumo, de alguma forma, ele se tornou mais democrático, né? Porque se você pode produzir em alta demanda, né, em grande escala, você consegue, consequentemente, diminuir um pouquinho aí do valor, né, e permitir que mais pessoas tenham acesso a um determinado produto. Então, foi um período, né, dessa democratização, ao mesmo tempo que os designers, aquelas pessoas que faziam, né, projetos ou obras artísticas mais individuais, né, mais manuais, foram aí mais reconhecidos, ok? Em contraponto a isso, a gente tem alguns eventos que ocorriam naquele período, como as exposições universais, tá? As exposições universais, elas eram responsáveis por reunir o que tinha de mais revolucionário, né, de mais atual em várias áreas, né, na ciência, nas artes, numa grande diversidade aí de produtos, né, e serviços. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, arquitetônico daquele período, que além, então, de utilizar bastante essa questão aí de cortinas, né, esses tecidos, foi uma produção que começou a usar bastante vidro, né, material metálico, que não era tão usado na arquitetura até aquele momento. Então, eles estão trabalhando aqui com arcos, uma estrutura bastante aberta, né, à claridade. Então, é interessante a gente ver algumas dessas características. Aqui, né, é um outro exemplo de pavilhão criado para exposições universais. Esse daqui está no meio do século XIX, lá por 1851. Aquele primeiro que a gente viu no slide anterior foi uma produção aí em Paris. E nessa imagem a gente tem uma exposição em Londres. Basicamente, a função é a mesma, tá? Reúne uma diversidade de inovações em várias áreas. Além disso, a questão, né, da arquitetura, a produção arquitetônica era bem parecida com o que a gente viu ali na exposição de Paris. Bastante vidro, né, uma estrutura metálica, esse arco principal, né, de entrada. Até então, não era muito convencional usar esse tipo de estrutura. As casas eram muito feitas aí em pedra, madeira, esse tipo de material, né, muito mais sólido e fechado. Aqui, a gente tem uma tendência aí maior para essas aberturas, certo? Então, vamos lá. A gente teve, então, esse movimento do Arts and Crafts, que dominou aí principalmente a segunda metade aí do século XIX, tá? E ele vai se aproximar de um outro movimento que desenvolveu-se aí principalmente no início do século XX, né, no ano de 1900, que é o Art Nouveau, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver o que é esse Art Nouveau.
Só para iniciar, né? Vejam essa imagem, mas já dá para entender que tem algumas semelhanças com o Arts and Crafts, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão das curvas, né? Da naturalidade. Aqui tem algo bem semelhante, né? Os cabelos aqui bem curvos, né? Ondulados. Então, o Art Nouveau, né? Art Nouveau surgiu ali na França, principalmente, significa arte nova, tá? Então ele marcou essa produção artística na virada do século XIX para o XX. O principal ponto, né, o apogeu que a gente fala aí do movimento foi justamente numa exposição universal, que são essas que a gente acabou de comentar, que foi ocorrida aí em Paris em 1900. Então, nessa exposição estavam reunidos vários artistas, né? Então, a produção artística, as inovações, né, nessa produção artística também foram mostradas nessa exposição. Então, um dos exemplos principais é o Alphonse Mucha, ok? Então, aqui a gente tem algumas obras dele. Vocês veem que, mais uma vez, tem sempre um elemento natural presente, a curva, né? Essa questão mais curva e mais artesanal. Só que aqui ele muitas vezes utiliza aí a figura humana, né? A figura, por exemplo, da mulher, com uma certa sensualidade. Então, é interessante a gente ver essa migração, né, do Art Nouveau, que era basicamente do Arts and Crafts, desculpa, que era basicamente voltado para algo natural, sem representar figuras, né, indivíduos. No Art Nouveau isso muda um pouquinho, tá? Além disso, a gente vai enxergar aí duas vertentes principais. Então, é como se o Art Nouveau se dividisse aí. Então, a gente tem uma primeira corrente, que a gente chama de corrente curvilínea, né, com formas orgânicas e sensuais. O que são essas formas orgânicas? Aqui não tem muita simetria, as formas são mais sinuosas, a principal inspiração aí são as plantas e os animais, e a figura aí feminina. Okay? Então, a gente tem essa primeira vertente e alguns objetos aí produzidos, né? Uma cobertura e aqui um abajur. A gente tem algumas cores, né? Bastante curva, todos esses elementos que ele comentou aqui. E numa segunda corrente, é uma corrente ainda curvilínea, mas que pensa em formas mais geométricas. Então, ao pensar em formas mais geométricas, dá para entender que essa linguagem é um pouquinho mais singela, vamos chamar assim, do que a primeira, tá? Com algumas linhas que às vezes elas se juntam, né, criando aí figuras. E o principal elemento utilizado eram os elementos aí da natureza ainda, só que mais estilizados, eles não eram representados unicamente como eles existiam aí na forma natural. Okay? Então aqui a gente vai ter alguns exemplos, né, algumas figuras para vocês acompanharem, né, figuras aqui femininas e com alguma presença da natureza, certo? Aqui a mesma coisa. Lembra que lá no Arts and Crafts a gente já tinha, né, essas molduras, essa ideia de elementos naturais que criam uma trama, né, que moldura algo, mas aqui no centro existe essa outra parte, né, da figura em que a gente tem uma representação humana, que não existia no Arts and Crafts, tá? Aqui
a gente tem um outro exemplo em que a gente pode observar também essa linguagem, né, das molduras com representações aí da natureza. Né? Outros elementos que a gente comentou, né? Ainda a figura natural, muito presente, certo? Aqui, nessa figura da direita, a gente tem novamente uma figura feminina, né? Os cabelos, as curvas, misturadas aí a elementos naturais. Tá? Mesma coisa que acontece nessa figura aqui humana, né? Feminina, com cores, flores, curvas, cabelos. Né? Então, observem que é uma produção bastante característica desse período. Além disso, né, a gente já falou aí do Arts and Crafts, do Art Nouveau. Agora a gente vai comentar brevemente de uma outra vertente aí artística, que é o Art Deco. Né? O que é o Art Deco? Então, é uma arte e decoração, né? Basicamente, se a gente for tentar aí traduzir. Observem bem essa primeira figura, né? Essa foto de uma edificação. O que acontece aí no Art Deco? Né? É um momento em que a arte, né, ela se mistura a esses elementos de decoração. Tá? É um momento em que, de alguma forma, existe uma popularização de vários elementos aí que antes vinham como manuais, né, produzidos com exclusivismo, e agora surgem as lojas de departamento, por exemplo, né, que elas tornam a compra, o consumo muito mais amplo. E ao longo de vários países, né, principalmente o próprio Brasil, a gente vai observar, né, lá por 1922, por aí, né, então século XX, comecinho, que a moda francesa, né, e os elementos franceses como um todo, eles se tornam aí muito influentes na própria cultura brasileira. Tá? Então, essa moda, né, esse modo de viver francês, ele influencia não só, né, na moda, na forma de se vestir, mas também na forma de vida, realmente. Então, acontece o que a gente chama aí de Belle Époque, né, ou Era dos Espetáculos, depois aí do fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Desculpa, dos fins aí do século XIX até, né, a Primeira Guerra Mundial. E um dos nomes que a gente vai ver, né, nessa produção de arte é o Toulouse-Lautrec. Tá? O Toulouse-Lautrec é um pintor francês que ele produzia muitos cartazes, né, para artistas que se apresentavam aí nos espetáculos parisienses. Então, vocês veem, né, que a arte ela não vai servir mais só para ficar lá em uma exposição dentro de um museu. Ela adquire algumas novas características, um novo público, né, uma difusão maior. Então, tudo isso aconteceu, né, nesse período que vai até 1920 por aí. Tá? Então, aqui vocês veem um cartaz que foi produzido, né, pelo Toulouse-Lautrec. Esse primeiro cartaz é um pouquinho antes, né, um período um pouquinho anterior, 1892, mas mostra aí uma produção aí de teatro.
Outra obra aí do Lautrec, de uma outra artista, né, Jane Eyre, que se apresentaria aí em algum local, algum teatro, né, alguma casa de shows francesa. Divã japonês, tá? Também a mesma função, o mesmo tipo de produção. Né? Existe um retrato do artista, né? Um retrato, por exemplo, do tipo de obra, de alguma encenação que aconteceria, né, nessa peça, nessa produção artística. Então é como se a gente tivesse lá um cartaz de um filme. A gente consegue fazer essa analogia. Nesse caso, né, eram utilizadas aí ilustrações de um grande pintor, por exemplo, né, que foi Lautrec. Então, para vocês verem, né, que é quando surgiu aí essa ideia de cartazes para convidar o público. Hoje em dia a gente nem trabalha tanto com cartaz, né? A gente já vê, por exemplo, lá no nosso catálogo do Netflix, da nossa busca pela internet, algum catálogo que exista aí para alguma TV paga, né? Amazon Prime, todos esses streamings, né, de TV, em que a gente consegue acessar, por exemplo, os cartazes, né, as principais imagens, trailers de filmes, séries, tudo aquilo que interessa. Então aqui eram cartazes de fato, né, cartazes físicos que eram pendurados aí nessas casas de shows, né, nesses bares parisienses, teatros, para convidar o público a frequentar ali aquele espetáculo. Aqui um outro cartaz, né, do Sean Simpson, de outro espetáculo. Nesse caso a gente tem até, né, nome do diretor, endereço. Então vejam que é bem interessante, né? Ele retrata alguma cena que vai acontecer, né, naquela exibição. O Art Deco, né, ele se desenvolve com maior força, né, embora já existissem algumas ideias aí, né, como a gente pôde ver com as produções aí do Lautrec, depois da Primeira Guerra Mundial, né, que termina em 1918, em que renova-se totalmente os valores estéticos, né, e a questão de vivência. Mais uma vez, ele foi marcado por uma exposição, né, uma exposição aí em Paris, a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais, em 1925. Tá? E alguns dos principais nomes que a gente vai ter para esse movimento são o Mackintosh, tá? O Mackintosh era um design escocês, e o Joseph Hoffman, tá? Que era um austríaco. A principal referência deles era combater, né, a questão naturalista do Art Nouveau, tá? Então, no sentido aí da decoração, né, e não apenas de produção de arte com quadros ou cartazes, a gente vai começar a ver, né, a produção desse tipo de mobiliário, tá? Muito retilíneo, quase nada de curvas, figuras geométricas. Vejam como é diferente daquilo que foi produzido pelo Art Nouveau e pelo Arts and Crafts. Tá? Aqui é o ápice da indústria. Mais uma vez, eles desenvolveram também essas fontes. Né? Se vocês fizerem uma busca em sites em que a gente consegue baixar fontes da internet, vocês conseguem ver alguns exemplos, né, dessas produções aí, como esse do Mackintosh, tá?
Algumas informações que são importantes a gente entender, né, do porquê desse movimento Art Deco, né, e tudo mais. O Art Deco, ele se estabeleceu com força mesmo, de fato, com a Primeira Guerra, né, depois da Primeira Guerra. O que acontece com a guerra? Existe uma falta de vários produtos, perdas em geral para alguns países. Então, ao invés de ficar buscando, né, uma arte muito rebuscada, que não tem nada a ver com aquele período, eles querem pensar em linhas muito mais dinâmicas, né, numa harmonia das retilíneas, né, e tudo mais. Então, eles não querem mais pensar, né, e identificar os elementos aí da natureza, né, na sua arte. Eles valorizam o equilíbrio, né, valorizam as formas mais geométricas, tá? Junto com isso, e até com os avanços da indústria, nós vamos observar alguns recursos de iluminação que surgem, né, algumas coisas novas, uma maior adaptação do design, por exemplo, ao conforto, que eles agregam, por exemplo, estofados, aos mobiliários, né? Então, tem esse sentido, né? O uso, como eu comentei, de figuras geométricas de forma bem abstrata, né? Algumas formas ainda da natureza, mas não como elas são de fato, tá? Mas de forma mais estilizada, e a figura feminina mais uma vez presente, sempre longilínea, como a gente pode ver, né, aqui nesse abajur, tá? Os abajures foram muito desenvolvidos nesse período, né? E aqui, ó, vejam um material metálico com uma iluminação aqui em cima, algumas formas meio naturais, só que bastante equilibradas e controladas, né? E essa figura feminina. Do lado direito, a gente enxerga a mesma coisa, né? Uma figura feminina aqui bastante alongada, materialidades, a luz, né? Simetria, harmonia, tudo isso, beleza? Em contraponto aí ao caos, né? Que é uma guerra. Então, eu gosto bastante dessa imagem porque ela mostra alguns padrões que eram utilizados, né, que foram criados nesse período. Vocês veem que existem formas geométricas, né, algumas estilizações delas, beleza? Linhas, né, harmonia. Vai ser bem interessante, né, esse período para o desenvolvimento de artes gráficas também. E na produção aí arquitetônica, se a gente for falar um pouquinho também, a gente vê resultados como esses aqui que estão na tela, né? Edifícios simétricos, com muitas cores, janelas bem retilíneas, não tem muito detalhamento, é mais trabalhado as cores e a simetria do que muito rebuscamento. Mas ainda tem alguns elementos aqui da natureza, como a gente vê nesses arabescos em cima, né, nessa figura da esquerda, de cima, tá? Em cima da janela, né? E na figura também da esquerda de baixo, vocês veem, né, uma fachada que tem alguns desenhos aqui em verde, né, que simbolizam a vegetação. Então, né, entendam como é traduzido, né, um movimento artístico para a arquitetura também. Né? Além disso, então, uma produção de mobiliário, né, mobiliário, como a gente comentou, mais estofado, né, com uma linha mais simples, né, sem muito rebuscamento, mais harmonioso. Então, vejam que a palavra principal aí é equilíbrio, né, junto com uma harmonia.
Ó, mais uma vez, exemplos aqui de edificações, né? E a própria produção artística que representa essa edificação, na ilustração que a gente está vendo do lado esquerdo, tá? Muitas linhas, né? Formas. Do lado direito aqui é esse edifício dos Estados Unidos, né? Com algumas curvas e muitas linhas retas, janelas pequenas, né? Várias janelas. Esse conjunto de características são todas aí desse período do Art Deco, tá? É interessante a gente ver, né, que esse momento aí, por volta de 1920, é um momento que surgem algumas questões que até então elas não eram presentes na arte. Dentre elas, acho interessante a gente destacar essa questão do surgimento da pirataria, né? Porque como você tem uma indústria, ela permite, né, uma reprodução grande de certos elementos. E aí, para evitar, por exemplo, essa pirataria, surgiu aí a questão das patentes, né, inclusive a nível internacional. O que é uma patente? É quando você possui o direito, né, sobre um determinado produto ou sobre uma determinada produção artística, intelectual, algo que ele não pode ser produzido em larga escala, por exemplo, se você não autoriza ou não tem aí os seus devidos ganhos, que é você que criou, certo? Então, é interessante a gente ver, né, essas duas questões, tá? É um momento em que a economia internacional está se difundindo mais, porque até então as economias eram mais regionais ou até nacionais, e no máximo, né, as trocas econômicas aconteciam entre países que tinham algum tipo de vínculo, né, como o imperialismo, né, que vocês com certeza viram aí durante as aulas de história, tá? Uma outra curiosidade aí do momento é quando surge a padronização de pesos e medidas, né? Então, por exemplo, a questão de quilômetros, metros, quilos, centímetros, tudo isso foi padronizado naquele período, né? Justamente até para pensar nessa economia internacional, tá? E foi quando se difundiram mais, né, e começaram a impactar de forma mais ampla as agências de publicidade, né, que eram responsáveis aí por difundir as questões artísticas, tá? Além disso, foi um período em que a gente enxerga aí muitas mudanças na comunicação, inclusive novos espaços para você poder divulgar um trabalho, né, para colocar cartazes, como os trens, as linhas de bonde, as paredes aí das cidades, os outdoors nas estradas. Então vejam, né, que o Art Deco é um período interessante porque ele foi transitório, né, de uma economia mais regional, de movimentos artísticos mais contidos em determinados países, para movimentos que eles atingiam agora grandes escalas, né, para produções que agora também eram feitas em grande escala, que é algo que a gente conhece hoje, né? A gente sabe que acontece e que realmente vingou nessa essa grande ideia de padronização e etc. Então, é interessante para vocês enxergarem que a partir de agora, né, a gente vai estar falando de movimentos artísticos que impactam diretamente em questões atuais, tá? E que a gente já está em um período que a gente já conhece bem mais, certo? Espero que vocês tenham gostado e até mais.